Nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder de uma palavra declarada, nós cremos no poder de uma canção sendo ministrada enquanto o Senhor está curando. Por isso eu quero que você una a sua fé juntamente comigo. Uma é a Analice e a outra é a Patrícia de Paula. Nós queremos unir a nossa fé agora, interceder tanto por elas, tanto por aquelas que estão nesse momento também passando por esta enfermidade. Por isso ore comigo nessa noite em nome de Jesus. Você que está na sua casa também, por favor, una a sua fé juntamente conosco. Levante a sua voz. Nós cremos no poder que há na oração, porque o Senhor Jesus nos deu toda a autoridade. A palavra do Senhor diz que quando Ele separou os 12, Ele diz: toda a autoridade foi dada a vocês. Vão, operem os milagres, coloque as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, expulse os espíritos imundos, declare, e tudo aquele que crendo em oração, tudo lhe será feito. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós como juventude, como a força do Senhor aqui nessa terra, nós estamos agora unindo a nossa fé, crendo no seu poder, crendo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós apresentamos, ó Deus, a Analice, nós apresentamos a Patrícia, Deus, em nome de Jesus, e todas aquelas pessoas que estão entubadas, passando pela UTI, aqueles que receberam o diagnóstico tanto do Covid, como de qualquer outra doença. Deus, em nome de Jesus agora, nós queremos pedir ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, comece a entrar naqueles leitos de UTIs agora, comece a entrar, passar pelos corredores do hospital da Santa Casa, do Neto Campelo, Deus, do Hospital dos Olhos, da Sermed, Deus, em nome de Jesus, na UPA, nas UBS, Deus, em nome de Jesus Cristo, comece a andar agora, Senhor, passeando sobre os leitos, estenda suas mãos poderosas agora, naqueles que estão diagnosticados, naqueles que estão desenganados pelos médicos. Deus, estenda suas mãos, agora comece a arrancar, Deus, o vírus do corpo dessa pessoa, comece a restaurar os pulmões dessas pessoas, comece agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, trazer saúde plena, saúde restaurada por Ti, Jesus. Nós cremos agora que o Senhor é os médicos dos médios, nós cremos na Sua intervenção poderosa agora, porque é o Senhor que dá vida, o Senhor que restaura a vida. Por isso estenda suas mãos agora sobre a Analice, que ela saia desse momento, Deus, difícil, que ela receba alta, que ela seja totalmente restaurada pelo nome de Jesus. Deus, estenda suas mãos agora sobre a Patrícia, Senhor, que ela seja totalmente restaurada pelo Senhor, que ela seja totalmente curada por Ti, Deus, que nós possamos ouvir o testemunho de pessoas que foram totalmente curadas por Ti. Deus, o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas. Há quantos amigos que estão aqui, irmãos, ó Deus, que estavam aqui e nesse momento estão enfrentando doenças emocionais também. Pai, visita, Senhor, a vida desses meus amigos, para que eles possam ter a alegria novamente de estar na Sua presença. Deus, nós oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui também nessa noite. Nós colocamos a vida de cada um que estão no online. Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um, e segundo a Sua vontade, o Senhor possa suprir cada uma delas, ó Deus. Arranca o medo, coloca a paz. Aqueles que estão clamando agora por uma porta de emprego, ó Deus, que o Senhor abra. Aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, que o Senhor supra cada uma delas.
aqueles que estão envergonhados, ó Deus, até mesmo de pedir um auxílio, uma ajuda, que nesse momento o Senhor, que é o nosso ajudador, abrace a causa desse meu irmão e dessa minha irmã. Deus, quantos sonhos foram interrompidos por causa dessa pandemia, quantos projetos, nós que somos jovens, nós temos tantos projetos, eles foram interrompidos, ou eles foram mortos por causa desse momento que nós estamos vivendo. Mas o Senhor é aquele que restaura sonhos, o Senhor é aquele que restaura projetos, e ninguém, Senhor, nenhum dos seus ficará desamparados, porque o Senhor cuidará de todos aqueles que chegarem diante de Ti. Pai, eu oro assim em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode se assentar. Eu quero só nessa noite também te dar as boas-vindas, você que está no presencial, que Deus te abençoe, você também que está no online, que Deus te abençoe. Nós já sabemos que as igrejas já estão liberadas para fazerem cultos, e você me perguntaria, pastor, mas e o toque de recolher às 20 horas? Se você está voltando de um lugar que é essencial, como a igreja é, você pode vir, participar do culto, voltar para sua casa tranquilamente, que você não vai ser em nenhum momento cerceado a sua liberdade de ir e vir, porque nós estamos voltando de um lugar que é considerado essencial. Então, que você que está na sua casa, à medida que você se sentir à vontade, venha participar juntamente conosco, porque nada substitui a comunhão que nós temos aqui, essa atmosfera que nós estamos vivendo, e que Deus possa cada vez mais trazer novas pessoas para esse momento, porque nós cremos que é um momento propício para a salvação, para a restauração e para a cura dos corações que aqui estão. Eu quero te dar a oportunidade também, se você veio preparado, no banco das nossas cadeiras aí alguns envelopes, e você que está na sua casa, você está vendo aí as nossas contas, você pode ficar à vontade para contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, com as suas primícias, que eu tenho certeza que vai ser bem utilizado para que a obra do Senhor continue avançando. Ore comigo nesse momento em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos também de honrar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que vão ofertar e dizimar, daqueles que nesse momento estão fazendo as suas contribuições. Abençoa também, Deus, aqueles que não vão poder, que eles possam numa próxima oportunidade ser honrados, ó Deus, e honrar a sua obra com as suas finanças. Pai, nós colocamos tudo isso em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você que está aqui, você pode participar vindo ao gasofilácio, e você que está na sua casa, você pode fazer isso de forma online. Graça e paz, uma boa noite a todos, seja muito bem-vindo, você que está aqui no culto presencial, seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando em mais uma transmissão do culto dos jovens, todos os sábados. Nosso pastor Luiz Fernando, ele tem uma mensagem direcionada para o seu coração, para a sua vida. E hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza que Deus quer falar muito aos nossos corações aqui esta noite. E que bom que você está aqui. Eu fico feliz de você ter reservado esse tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu fico feliz de ver que você reservou um tempo para alimentar o teu espírito.
sim, devemos fortalecer a nossa vida espiritual. Sim, nós temos uma vida espiritual. A Bíblia vai falar para nós no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que a nossa carne, ela está em constante conflito com o nosso espírito, de modo que o nosso espírito, ele luta contra a nossa carne, e a nossa carne, ela vai de encontro com aquilo que é contrário ao nosso espírito. Nós temos uma vida espiritual, e nós precisamos fortalecer a nossa vida espiritual, e Jesus ele vai dizer no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, que o nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa carne é fraca. E a Bíblia, ela nos orienta a crucificar a nossa carne, juntamente com as paixões e os desejos dela. Olha para você ver, Jesus ele traz um ensinamento para nós, dizendo que o nosso espírito ele está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. E a Bíblia ela nos orienta a crucificar a nossa carne, juntamente com os desejos e as vontades dela. Sabe, olha que interessante, neste exato momento, existe um conflito interno dentro de nós, aonde a nossa carne, ela luta contra os desejos do Espírito, e o nosso Espírito, ele luta contra os desejos da nossa carne, e nós devemos entender algo, qual nós alimentarmos mais, vai vencer. Olha para você ver que interessante, olha para você ver o que Deus está falando aos nossos corações, em um período tão difícil que nós estamos vivendo. Sabe, a carne ela vai fazer de tudo para você não buscar a presença de Deus. Sabe, a carne ela vai fazer de tudo para que você viva conforme os padrões deste mundo. Mas o Espírito Santo de Deus que atua em nós, ele está ali nos incentivando a buscar a Deus, a buscar a presença de Deus, porque nós vamos sim experimentar os milagres que Deus tem para nós, quando eu e você começarmos a alimentar o nosso espírito, quando eu e você parar de olhar para os desejos e as paixões que esse mundo tem lançado sobre as nossas vidas, e isso tem tirado o nosso foco daquilo que Deus quer fazer sobre a minha e a sua vida. Sabe, é algo que não pode passar batido durante o nosso dia, é algo que você deve constantemente trazer à sua memória, porque a carne quer tirar a atenção daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Talvez Deus ele tenha um milagre para derramar sobre a sua vida, talvez Deus ele tenha uma bênção para derramar sobre a sua vida, talvez você está fazendo tudo certo, mas durante um minuto de deslize, você satisfaz o desejo da carne, e você perde tudo aquilo que Deus havia preparado para você. Sabe, a carne, ela é esse ambiente que no início parece bom. Sabe, a carne é esse ambiente que você olha as pessoas em sua volta, parece que elas estão felizes. Sabe, a carne é esse ambiente que parece que você está no controle de todas as coisas. Mas quando você cai em si, você percebe que você não está andando mais segundo o Espírito de Deus, e sim aquilo que a carne tem colocado sobre a sua vida, e você percebe que o final é choro, e você percebe que o final é tristeza, você percebe que o final é angústia, você percebe que o final é um sentimento depressivo, você sente um remorso fora do comum, mas o que nós devemos sentir é arrependimento. O que nós devemos trazer sobre as nossas vidas é arrependimento e voltar para os caminhos do Senhor. Sabe, a carne é como você chegasse
no topo de uma ribanceira, e ela dizia para você assim: mete marcha, tira o pé do freio, põe ponto morto e deixa descer. E você chega em determinada situação daquela ribanceira, você perde o seu freio, porque no início parece que você tem o controle, mas quando você acorda, você perdeu o controle de todas as coisas. E o final é tristeza, e o final é choro. Você chega em um ambiente onde você se sente depressivo. É por isso que você precisa trazer o arrependimento sobre a sua vida. É por isso que nós precisamos olhar os nossos caminhos e entender se estamos alimentando a nossa carne ou se estamos alimentando o nosso espírito. Por outro lado, viver pelo Espírito é um ambiente que nós não estamos livres das aflições. Viver pelo Espírito é um ambiente que nós não estamos livres das dores. Viver pelo Espírito é um ambiente que nós não estamos livres das percas, mas é um ambiente que nós estamos mais próximo de Deus. É um ambiente que nós estamos mais próximos da provisão de Deus. Sabe, viver pelo Espírito é um ambiente onde você vai sim experimentar os milagres de Deus sobre a sua vida. Mas você precisa alimentar o teu espírito dia após dia. Sabe, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, não existe palavra no mundo que irá trazer conforto sobre a sua vida. Não existe palavra no mundo que irá tirar a sua dor. Mas quando você está vivendo pelo Espírito, você tem a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Viver pelo Espírito é isso, é não estar livre das aflições, é não estar livre das dores, é não estar livre das percas, mas é ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Será que nós estamos alimentando mais a nossa carne? Ou será que nós estamos alimentando mais o nosso espírito? Sabe, outra coisa que nós precisamos nos atentar e ficar muito ligado, não deixar os nossos erros e as nossas falhas nos paralisar. Não deixe os seus pecados te paralisar de buscar mais a presença de Deus. Sabe, talvez a gente fica sabendo que uma pessoa falou mal de nós e isso nos paralisa diante daquilo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. E a Bíblia vai dizer para nós no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8, se uma pessoa diz que não tem pecado, ela está enganando a si mesma, e a verdade não está nela. Todos nós somos pecadores, mas o que nós devemos entender é que nós devemos buscar a presença de Deus e alimentar o nosso espírito. E se você se encontrar com uma pessoa que caiu, estender as suas mãos. Sabe, no mundo já tem muitas pessoas condenando. Sabe, no mundo existe muitas pessoas apontando erros, mas poucas pessoas estendendo as mãos para aquelas que caíram. Ei, a Bíblia está nos dizendo, todos nós pecamos, mas o que diferencia a sua vida é você buscar a Deus, é você alimentar o teu espírito todos os dias. Isso vai fazer de você uma pessoa melhor. Isso vai fazer de você uma pessoa que está lutando todos os dias para vencer a sua carne, para crucificar a sua carne e alimentar o teu espírito diante de tantas situações que nós estamos vivendo. Sim, nós não estamos vivendo dias fáceis. Essa é a nossa realidade. Nós estamos vivendo dias em que determinadas notícias chegam até os nossos lares e enfraquecem as nossas vidas. Nós estamos enfrentando dias em que, se a gente olhar para aquilo que está sendo dito, nós ficamos paralisados, nós perdemos as nossas forças. Mas se alimentarmos o nosso espírito
nós estamos em um ambiente onde a provisão de Deus está sobre as nossas vidas. Se alimentarmos o nosso espírito, olha para você ver, as notícias vão chegar, você vai olhar para aquilo e vai dizer: ei, Deus está no controle. Você deve ser um profeta dentro da sua casa. Você deve profetizar sobre a vida dos seus filhos. Ei, jovem, você deve profetizar sobre a vida dos seus pais, porque você vive pelo Espírito, e a presença de Deus habita na sua vida. Você é a boca de Deus no seu trabalho, porque você vive pelo Espírito. Mas a pergunta que não quer calar aqui esta noite: o que nós estamos fazendo para se aproximar mais de Deus? Sabe, quando nós estamos fazendo uma oração, essa oração nos aproxima de Deus. E essa oração, ela é muito importante, porque nós estamos perto de Deus, e quando estamos perto de Deus, Deus traz uma palavra sobre as nossas vidas, Deus traz um direcionamento sobre as nossas vidas. Quando nós nos encontramos com Deus, certamente você não vai sair sem uma palavra. Quando você se coloca diante de Deus, quebrantando o seu coração, reconhecendo quem Deus é, Ele vai trazer uma palavra sobre a sua vida. Mas será que nós estamos nos aproximando mais de Deus, ou se distanciando mais daquilo que Ele tem para nós? Entenda algo em nome de Jesus aqui esta noite: a sua oração, ela te aproxima de um encontro verdadeiro com Jesus. A sua oração, independente da situação que você está vivendo, independente daquilo que você está fazendo, ela te aproxima de um encontro mais verdadeiro com Deus. Sabe, eu não queria falar isso, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem me incomodado muito acerca dessas coisas. Sabe, as pessoas, elas estão muito frias diante da palavra de Deus. As pessoas, elas não têm mais reverência sobre Deus. As pessoas, elas não querem ter um encontro com Deus. Como você vai refletir a semelhança de Deus, se você não tem vontade de se encontrar com Deus? Como você vai refletir a semelhança, a imagem de Deus, se você não tem vontade de tirar 5 minutos para se aproximar de Deus? Mas entenda algo: em cada encontro, Deus revela uma palavra ao seu coração. Em João 3, a Bíblia relata um encontro que um homem teve com Jesus. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele se aproxima de Jesus, fazendo uma confissão, dizendo quem Jesus era. Ele chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, você tem operado milagres, você tem operado maravilhas, e realmente, se Deus não estivesse com você, você não realizaria esses milagres e essas maravilhas. A Bíblia vai dizer que o nome deste homem era Nicodemos. Ele era um mestre da lei, ele era um fariseu, conhecedor da palavra de Deus. Mas ele chega diante de Jesus reconhecendo realmente quem Jesus era, dizendo: Jesus, você fez grandes milagres, você fez cego enxergar, você fez paralíticos andar, você é realmente filho de Deus. E nesse encontro, Jesus, ele traz uma palavra para Nicodemos. Ele olha para Nicodemos dizendo: ei, Nicodemos, para você acessar o reino de Deus, para você acessar o reino dos céus, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos não estava entendendo aquilo que Jesus estava falando. Ele pensou assim: cara, eu vou ter que entrar novamente sobre o ventre da minha mãe. E Jesus disse: é necessário que você nasça da água e do Espírito. Mas a Bíblia vai dizer que Nicodemos, ele era um homem cheio de religiosidade, e essa religiosidade impede Nicodemos de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe, o que está te impedindo
de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Aquele homem reconhecia que Jesus veio da parte de Deus. Aquele homem tinha visto Jesus operar grandes milagres, mas a religiosidade impediu ele de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Dá para você imaginar isso? Um cara que viu Jesus operar grandes maravilhas, deixar a religiosidade. Ele era fariseu, ele era um mestre da lei, e a Bíblia vai dizer que ele foi se encontrar com Jesus à noite. Ele tinha vergonha dos outros fariseus ver ele conversando com Jesus. Sabe, o que tem te impedido você de ter um encontro verdadeiro com Jesus? O que você precisa quebrar aqui esta noite, para que verdadeiramente você tenha um encontro verdadeiro com Jesus? E um dos exemplos que explica o que é religiosidade está em Lucas 18, capítulo 10, versículo 14. A Bíblia vai dizer que 2 homens foram à igreja orar. Um era publicano e outro era fariseu. E esse fariseu era como Nicodemos, um mestre da lei, um cara conhecedor da palavra, um cara que diante da sociedade era cheio de unção. Então ele em pé ele dizia: Senhor, graças a Deus que eu não sou como esse publicano, eu não sou adúltero, eu não roubo, eu dou meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. E a Bíblia vai dizer que o publicano, ele nem ousava levantar a sua cabeça. Ele simplesmente dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sei que sou pecador. O fariseu, ele fazia a oração se vangloriando, se colocando como um homem que tinha muita fé, como um religioso. Mas o publicano, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sei que sou pecador. Será que nós não devemos fazer essa oração esta noite, nos libertar da religiosidade e nos colocar como pecadores que nós somos, e pedir misericórdia para Deus, para que Deus venha sobre as nossas vidas? E a Bíblia vai dizer que aquele publicano, ele saiu justificado diante de Deus, porque o que se exalta, ele vai ser humilhado, e o que é humilhado, ele será exaltado. Olha para você ver o que Deus está falando aos nossos corações aqui esta noite. Olha para você ver a mensagem que Deus tem para nós aqui esta noite. Ele está nos dizendo: ei, alimente o teu espírito, ei, alimente o teu espírito, ei, alimente o teu espírito, ei, você está caído, esta noite você vai se levantar, porque eu tenho algo novo para jogar sobre a sua vida. Nicodemos, ele tinha tudo para ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ele tinha tudo, cara. Ele tinha visto Jesus operar milagres, ele tinha visto Jesus fazer cego enxergar, ele tinha visto Jesus fazer paralíticos andarem. Mas olha o que impediu ele de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe, às vezes nós estamos vivendo coisas incríveis diante de Deus. Às vezes Deus tem entregado palavras aos nossos corações, mas nós estamos deixando alguma coisa impedir a gente de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe como você vai sair dessa pandemia? Como uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Deus diante de tantas dificuldades, diante de tantas notícias ruins. Como uma pessoa que não deixou a religiosidade, que não deixou o pecado, que não deixou nada te atrapalhar de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe, o que eu acho mais lindo naquilo que Jesus fala aos nossos corações é que há mais alegria nos céus quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não precisa se justificar. Sabe, às vezes nós ficamos mesmo paralisados com os nossos erros, com as nossas falhas. Nós ficamos pensando: mas o que as pessoas vão falar de mim quando eu levantar minha mão, quando eu começar a gritar: Jesus, eu quero a tua presença. Não se preocupe com isso.
Se preocupe com o que Jesus está pensando de você nesse exato momento. Se preocupe com aquilo que Jesus pode fazer na sua vida nesse exato momento. Sabe, nós devemos nos colocar diante de Deus, dispostos a aceitar aquilo que Ele tem para nós, independente do que for. Não deixe nada te paralisar. Não deixe a religiosidade te paralisar de ter um encontro verdadeiro com Deus. Sabe, por outro lado, em João capítulo 4, a Bíblia fala de um encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana. Quando Jesus, ele se encontra com Nicodemos, ele fica preso à religiosidade. Isso impede ele de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Mas quando Jesus se encontra com essa mulher samaritana, existe outro impedimento. Havia uma tradição onde um judeu não se dava bem com os samaritanos. Então Jesus, ele estava com os seus discípulos, então ele olha para os seus discípulos e fala: é necessário ir para Galiléia. Mas Jesus fala: é necessário parar em Samaria. Só para você entender, tamanha era a briga de um judeu com um samaritano. Quando um judeu saía da Judéia para ir para Galiléia, ele evitava passar perto de Samaria. Ele preferia ir por um caminho mais longe. E naquela época não tinha nem carro, gente. Olha para você ver, tamanha era a briga daquele povo. Mas Jesus, ele quebra todas as barreiras. É como se Jesus chegasse aqui e tivesse uma barraca, ele chutasse o pau da barraca e dissesse assim: hoje vai chegar a salvação até aquela cidade. Então Jesus, ele chega até uma cidade de Samaria chamada Sicar, e ele vai até um poço, e chega uma mulher samaritana, e Jesus fala para ela: me dê-me água. Ela já indaga Jesus dizendo: ei, como você, sendo judeu, vem conversar comigo, que sou samaritana? Mas Jesus, ele não desistiu, porque ele tinha algo muito lindo para entregar na vida daquela mulher. E outro ponto que deve ser lembrado: aquela mulher não conhecia Jesus. Aquela mulher nunca tinha visto nenhum milagre de Jesus. Jesus era uma pessoa não conhecida para aquela mulher, então ela não tinha nenhum motivo para dar crédito para Jesus. Mas entenda algo: todo encontro que Jesus tem com você, Ele traz uma palavra que vai te incentivar a buscar Ele cada vez mais. Então Jesus, ele olha para aquela mulher: ei, a água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. E aquela mulher olha para Jesus: eu quero dessa água, porque eu nunca mais quero voltar aqui. Jesus estava falando mais uma vez de uma forma espiritual, assim como ele falou com Nicodemos, e ela não estava entendendo. Então Jesus olha para ela e diz: vai chamar o seu marido. E ela disse assim: eu não tenho marido. E ela disse: corretamente. Jesus respondeu para ela: corretamente, você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Jesus revelou para aquela mulher algo que só ela sabia. Então aquela mulher olha para Jesus e diz: vejo que você é profeta. Sabe, quando Jesus se revelar a você, Ele vai trazer algo sobre a sua vida que só você sabe, para você crer que Ele é Deus sobre todas as coisas. Mas será que você está se encontrando com Jesus? Será que você está separando um tempo de qualidade para se encontrar com Jesus? Então aquela mulher, ela corre para aquela cidade e diz: venha ver um homem que está dizendo tudo aquilo que eu estou fazendo, tudo que eu fiz. E aquela cidade, ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, não somente por causa do testemunho daquela mulher, mas porque aquelas pessoas se aproximaram de Jesus. E Jesus trouxe uma palavra sobre a vida daquelas pessoas. Sabe, a chave desta noite é: se aproxime de Jesus, porque Ele tem uma palavra para trazer sobre a sua vida. Se aproxime de Jesus, porque Ele tem uma palavra verdadeira para trazer sobre a sua vida. Se aproxime de Jesus, porque Ele quer trazer algo novo, porque Ele quer transformar alguma situação na sua vida. Mas será que você está caminhando diante de Jesus?
Será que você está caminhando em direção a Jesus? Será que você está alimentando o seu espírito para caminhar em direção de Jesus? Ou você está paralisado? Porque um dia você passou por determinada situação, porque você não consegue se perdoar, porque são tantos porquê que você está paralisado. Mas o que você deve entender é que os seus encontros com Jesus será o reflexo de como você vai enfrentar os seus dias difíceis. Os seus encontros com Jesus, a sua intimidade com Jesus, as orações que você faz, clamando a Deus, será o reflexo de como você vai enfrentar os seus dias difíceis. Olha para você ver que interessante. Às vezes, não entendemos a forma que Deus está falando aos nossos corações. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Jesus, quando ele se encontrou com Nicodemos, ele estava falando de uma forma que Nicodemos não estava entendendo. Jesus disse para ele: ei, é necessário que você nasça de novo. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher, ele diz: ei, fluirá do seu interior águas vivas. Jesus estava falando de uma forma espiritual. Sabe, será que nós estamos alimentando o nosso espírito ao ponto de entender a forma que Deus está falando aos nossos corações? Será que você está alimentando o seu espírito? Será que você está buscando a Deus um relacionamento com Ele, que você consegue entender a forma que Ele está falando ao seu coração aqui esta noite? Sabe, Ele quer trazer algo novo sobre as nossas vidas. Ele quer restaurar os nossos corações. Mas será que nós estamos indo de encontro com Ele? Será que nós estamos buscando Ele ao ponto de entender aquilo que Ele está falando realmente às nossas vidas? Certa vez, um homem de Deus, chamado Neemias, ele recebe uma notícia muito ruim. Algumas pessoas chegam até ele e dizem: ei, a sua cidade está destruída. Sabe, o povo que está lá está passando por grande sofrimento e por grande humilhação. A Bíblia vai dizer que quando Neemias ele recebe essa notícia, ele chora amargamente. Mas a Bíblia vai dizer também que ele busca um encontro com Deus. Ele havia recebido uma notícia que a sua cidade natal estava destruída, que os seus familiares estavam em grande sofrimento, em grande humilhação. Mas naquele exato momento, ele para. Ele começa a chorar. E ele começa a buscar a Deus de todo o seu coração. Ele começa a colocar aquela situação que chegou diante dele, diante de Deus. Porque ele cria que Deus poderia mudar a sua história. Porque ele cria que Deus poderia mudar aquela notícia ruim que chegou até a sua vida. Sabe, às vezes nós estamos passando por um momento tão difícil nas nossas vidas. Nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro. Não conseguimos ver solução. Às vezes nós olhamos para a nossa vida sentimental, ela está destruída. Às vezes nós olhamos para a relação que nós temos com os nossos pais, eles estão destruídos. Às vezes nós olhamos tudo aquilo que está acontecendo, nós estamos perdendo pessoas que amamos, nos sentimos sem força, nos sentimos destruídos. Mas a Bíblia vai dizer que Neemias, quando ele recebeu uma notícia ruim, ele foi buscar a direção de Deus. Ele foi se relacionar com Deus. Ele se aproximou de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus respondeu a oração de Neemias. Sabe, o que eu estou falando aqui esta noite é sobre eu e você se aproximar de Deus. É sobre eu e você alimentar o nosso espírito. É sobre eu e você chegar ao ponto de nós não queremos ficar mais longe de Deus.
Mas às vezes, nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Mas às vezes, nós deixamos as coisas chegar num ponto onde nós perdemos as nossas forças. Sabe, Deus está te chamando para perto. Sabe, Deus está te chamando para um relacionamento com Ele. Sabe, se coloque diante de Deus, faça uma oração sincera. Preste atenção naquilo que Deus quer falar sobre a sua vida. Alimente o seu espírito, porque Deus fala de uma forma espiritual e talvez você não está entendendo. Talvez hoje Deus está falando para você: alimente o seu espírito, saia dessa situação que você está e você não consegue entender. Talvez Deus está falando hoje para você: é tempo de você mudar a forma que você trata a sua esposa. Talvez Deus está falando para você: é tempo de você tratar os seus pais de uma forma melhor. Sabe, Deus está falando ao seu coração aqui esta noite: é tempo de você ser um jovem que reflete a minha imagem, onde você coloca as plantas dos seus pés e as palmas das suas mãos. Mas nós não conseguimos entender, porque os nossos olhos geralmente estão em outras coisas. Nós não conseguimos entender a forma que Deus está falando aos nossos corações, porque nós estamos mais preocupados em alimentar a nossa carne. Nós estamos mais preocupados em alimentar os nossos desejos. E Deus está dizendo: ei, eu quero me aproximar de você. E Deus está dizendo: ei, para de ser teimoso. E Deus está dizendo: ei, para de ser um Jonas da vida. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Deus traz um direcionamento para Jonas, Deus traz uma palavra para Jonas, e Jonas entendia que aquela cidade de Nínive não necessitava de salvação, mas Deus teve um encontro com Jonas, numa situação difícil. Deus levou Jonas para uma tempestade, Deus levou Jonas para dentro do estômago de um peixe, mas Deus teve um encontro com Jonas. O que você está esperando para Deus ter um encontro com você? O que precisa acontecer na sua vida para você ter um encontro verdadeiro com Deus? O que mais precisa acontecer? Mais tempestades você vai aguentar? Se está num lugar sozinho, depressivo, você vai aguentar? Olha o que Deus está falando aos nossos corações. Ele quer proximidade. Ele não quer ver você em uma tempestade, Ele não quer ver você em um lugar escuro, Ele quer ver você refletindo a sua imagem, Ele quer ver você sorrindo, Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você perto dEle. Mas se aproxime de Deus, alimente o teu espírito. Olha o que Deus está falando no seu coração, olha o que Deus está falando na sua vida. Para de alimentar os desejos da carne, porque Deus quer se revelar a você de uma forma que você nunca viu. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E Jesus, Ele vai dizer: ei, você quer falar com Deus? Entra no seu quarto em secreto, porque o seu Pai que está em secreto, Ele vai ouvir o seu clamor. Porque o seu Pai que está em secreto, Ele vai recolher as suas lágrimas. Porque o seu Pai que está em secreto, Ele vai trazer refrigério. Porque o seu Pai que está em secreto, Ele vai tirar essa angústia que está no seu coração. Sabe, Deus quer proximidade, Deus quer relacionamento, Deus quer que você pague o preço, Deus quer que você abra mão dos desejos carnais, para que você possa sim ter uma vida entregue a Ele. Nesse momento eu gostaria de orar, queria que você se colocasse de pé. Eu não sei
se essa palavra falou ao seu coração. Eu não sei como você recebeu esta palavra no seu coração, mas uma coisa eu sei: Deus quer proximidade de você, Deus quer intimidade, sabe? É momento de você começar a abrir mão de determinadas coisas. É momento de você tirar um tempo para ter um relacionamento com Deus, porque o que nós estamos vivendo nos dias de hoje não é brincadeira. E Deus busca corações quebrantados. Deus busca orações sinceras. Deus busca joelho no chão e boca no pó. Deus busca. A Bíblia vai dizer que os ouvidos de Deus, eles não estão tampados nesse exato momento. E a mão de Deus, ela não está encolhida sobre a sua vida. Ei, entenda algo em nome de Jesus. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que Ele não possa te ouvir. E a mão dEle não está encolhida para que Ele não possa vir sobre essa situação. Por isso, nesse momento eu te convido, comece a orar. Comece a colocar diante de Deus aquilo que está te atrapalhando você de ter um encontro verdadeiro com Deus. Não deixe nenhum sentimento ruim atrapalhar esse momento agora. Não deixe nenhuma acusação do inimigo atrapalhar esse momento, porque o que Deus quer trazer para nós aqui esta noite é a libertação. O que Deus quer trazer para nós aqui esta noite é um relacionamento sincero com Ele. Comece a se colocar diante de Deus. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia, ela tem sim alcançado as nossas vidas, Deus. Agradecemos porque esta palavra, ela chegou até os nossos corações, e queremos sim, Senhor, deixar para trás tudo aquilo que tem nos impedido, Deus, de ter um encontro verdadeiro contigo. Queremos sim, Deus, abrir mão daquilo que tem nos impedido, Deus, de experimentar as Tuas bênçãos, de experimentar a Tua provisão, de experimentar o Teu cuidado. Por isso, Espírito Santo de Deus, sonda os corações. Por isso, Espírito Santo de Deus, se atente para a oração destes jovens, se atente para a oração do Teu povo, Pai. Recolhe as lágrimas, Pai. Oh, Espírito Santo, traga refrigério. Oh, Espírito Santo de Deus, tira todo o sentimento de depressão. Oh, Espírito Santo de Deus, traga cura, Pai. Ouve as orações que foram feitas aqui esta noite de cura, de libertação, Deus. Eu creio no Teu agir, Pai. Eu creio que quando o Teu ministério de louvor está adorando, cura está sendo liberada. Eu creio que quando uma igreja se coloca em oração, esta oração, ela rompe barreiras, ela chega até vidas que estão enfermas, ela traz libertação, ela traz cura, Deus. Por isso, Deus, ouve a nossa oração. Eu creio que tem jovens aqui esta noite que estão orando: Deus, eu quero ter uma proximidade a mais contigo, eu quero ter uma vida entregue a Ti. Por isso, Deus, ouve a nossa oração. Traga libertação, Senhor, que possamos vencer os desejos da carne, que possamos sim alimentar o nosso espírito e viver pelo Espírito Santo de Deus. Assim eu oro, Jesus, colocando nas Tuas mãos todas as coisas, todas as orações. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.